Lucas 10, 25 diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia para aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, fez o quê? Se compadeceu dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer pela oportunidade, o privilégio de iniciarmos essa última semana do mês de agosto, Pai, na tua presença, em comunhão com os santos, em comunhão com aqueles que comungam da mesma fé que a nossa, uma fé genuína, autêntica, verdadeira no Filho de Deus, aquele que há mais de 2000 anos atrás havia sido anunciado o seu nascimento, e ele veio como homem, cresceu, viveu, se relacionou com o seu povo em Jerusalém, foi rejeitado pelos seus, e para cumprir não somente com a profecia, mas para se estabelecer uma nova aliança entre Deus e a humanidade, derramou o seu sangue no Calvário, fazendo com que o véu do templo fosse rasgado de alto a baixo. E hoje tu não habitas mais nos templos feitos por mãos dos homens, mas em nossos corações. Vem nos ministrar nesta manhã algo que seja transformador no nosso coração, Pai. Temos sido ministrados ao longo do mês de agosto sobre o caráter de Cristo, Pai. Queremos sim sermos transformados pelo Teu Espírito, de fé em fé, de glória em glória, a imagem do Filho de Deus, o Senhor Jesus. Dá-nos um novo coração, Pai. Aquele endurecido, doente, aquele de dura serviço, remove, arranca e coloca-nos um novo coração, que seja sensível, que se compadeça, que ame, que tenha misericórdia. Deus, que tenha empatia pelo próximo, ó Pai, que possamos viver o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como Cristo nos amou. Essa é a nossa oração e o nosso desejo nesta manhã, para que vidas sejam alcançadas, salvas, libertas, curadas, transformadas,
pelo teu evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus tem nos dado graça não apenas para compartilhar esse tema tão importante que é o caráter de Cristo, mas nos dando a possibilidade de vivê-lo. Porque falar, até papagaio consegue falar. Meu pai e a minha mãe têm um papagaio lá, ele canta parabéns, dá um bom dia, com alegria. Tudo que a gente procura falar para o papagaio, ele vai reproduzir de certa forma limitada, mas reproduz. E temos aprendido que o verdadeiro caráter não é o que nós falamos, mas é o que nós fazemos. E fazer na frente dos outros é quando nós estamos preocupados apenas com a nossa própria reputação. Mas quando nós mantemos os mesmos princípios e valores com aquilo que não tem ninguém na plateia assistindo, realmente é caráter. E aqui nós vemos essa parábola tão conhecida do bom samaritano, aonde Jesus é questionado por um religioso que queria de alguma forma comprometer a vida de Jesus para poder condená-lo de alguma maneira. E ele solta essa pergunta para ele, né? O que eu preciso fazer para ir para o céu? E essa é uma pergunta que está tão atual nos dias de hoje que as pessoas também têm essa preocupação e também têm esse medo de saber, meu Deus do céu. E aí, como é que a gente vai para o céu? Será que depois de morrer tem vida? Será que eu preciso fazer alguma coisa para ser aceito por Deus? E as pessoas, dentre as suas maneiras de se relacionar com Deus, acabam tirando o foco do verdadeiro caminho e começam a apresentar algumas alternativas que é mais agradável as pessoas ouvirem e tentarem viver, que se chama religião. Perceba que ele pergunta, o que eu preciso fazer? A religião sempre vai nos instigar a fazer. Mas Deus, na sua maravilhosa palavra, e revelada através das cartas do apóstolo Paulo, que nós precisamos crer ao invés de fazer. Isso já nos traz um impacto, porque a gente desde criança já aprendeu que Deus ajuda quem cedo madruga. Ou seja, aí a gente já enxerga por trás dessa fala a famosa meritocracia. Eu preciso fazer por merecer. E assim era o relacionamento de Deus com o povo da antiga aliança, na aliança da lei mosaica, a aliança a qual esse religioso estava pautado. E aí ele diz, olha, se eu amar a Deus sobre todas as coisas, é o meu próximo, está tudo certo. E aí Jesus, tá, mas e aí? Como é que você vai fazer? Você segue isso, você vive isso, e ele não muito confortável com isso, perguntar, Jesus, mas quem é meu próximo? É o judeu? É o que tem a mesma fé que eu, que tem a mesma cultura que eu, que tem a mesma nacionalidade que eu? E aí Jesus cita para ele essa historinha, aonde um homem vinha descendo de Jerusalém, que ficava na parte mais alta, Jericó na parte mais baixa, e nesse trajeto era comum haverem ladrões, salteadores no meio do caminho, e que acaba roubando e espancando esse rapaz, que fica praticamente morrendo à beira do caminho, e que de repente veio o sacerdote que representava Deus na terra, passou, viu toda aquela cena, aquele cenário, e diz Jesus que ele passa de lado.
E falou, não tenho nada a ver com isso, eu tenho um outro compromisso, eu tenho que tocar minha vida, e seguiu para Jericó. E em seguida veio um levita, alguém que estava no altar, alguém que cantava, alguém que tocava, alguém que servia, alguém que era envolvido e comprometido com as coisas de Deus e o templo. Também olhou aquele cenário e de uma maneira muito fria e gelada também passou de lado e seguiu para o seu destino em Jericó. E depois Jesus fala a respeito de um samaritano. Preste atenção, porque judeu odiava samaritano. E Jesus deixa claro que foi o samaritano que se compadeceu. Foi o samaritano que se moveu em misericórdia, se envolveu para ajudar o rapaz, a salvar o rapaz, a botar na sua locomoção, levar para uma hospedaria, tratar ele e por aí mais. E ele faz essa pergunta: quem você acha que foi o próximo? E ele perceba que ele não fala nem que foi o samaritano. A resposta do judeu religioso foi: aquele que usou de misericórdia. Foi aquele último ali, só para não dar o braço a torcer, que era um samaritano. E o que me chama a atenção é que, na real, o rapaz que foi assaltado, o caminho dele deveria ser o contrário. Ele deveria estar vindo de Jericó e subindo para Jerusalém. Porque Jericó era uma cidade de comércio, de negociações, de muitos câmbios, trocas. Era ali que o mercado acontecia. Então, por isso que os salteadores ficavam ali naquela região. E eu quero que você entenda que Jericó aqui para nós, ele representa o mundão afora. A cultura, os valores daquilo que o mundo tem vivido. E que, como diz o profeta Caju, hoje em dia está uma loucura. E quando não é loucura, é uma doideira. Porque a gente ri para não chorar, porque os valores estão cada vez mais invertidos. Não sei se você consegue me compreender. E quando nós queremos estar em Jericó, e nós negociamos aquilo que é inegociável, obviamente o único objetivo do nosso maior inimigo, que é o diabo, a Bíblia diz que é matar, roubar e destruir. E foi exatamente o que aconteceu com o rapaz. Porque se Jericó simboliza isso, Jerusalém significa a cidade de Deus. Onde estava o templo, onde estava a adoração, onde estava a pregação da palavra, onde estava era para estar o sacerdote, o levita, e ali o povo se relacionar com Deus. Você consegue enxergar isso? Só que o engraçado é que Jesus fala que tanto o sacerdote como o levita estava saindo de Jerusalém e indo para Jericó. Ou seja, também já haviam corrompido os seus valores. Jeremias 17 vai dizer que desesperadamente corrupto é o coração do homem. Então, quando as pessoas não recebem esse novo coração, quando não há o novo nascimento que Jesus fala para Nicodemos lá em João 3, as pessoas ainda vão estar com o seu coração e os seus valores em Jericó. Por isso não se condoeram, por isso não se moveram em íntima compaixão, amor, misericórdia por aquele rapaz que estava se esvaindo em sangue à beira do caminho. Eles olharam e falaram: cara, isso aí não presta, isso aí vai morrer, eu vou seguir o meu caminho. Mas o que tu vai fazer em Jericó? Por acaso tem alguma coisa boa em Jericó? O diabo, ele te ilude e ele te dá com uma colherzinha de chá, daquela de cafezinho que a gente...
E depois, quando ele vem cobrar e tirar de nós, ele vem com aquela concha, aquela reta escavadeira, sabe? Sem paz, sem beira, para arruinar e aniquilar a história da tua vida. E quantas pessoas que por se atentarem, ou melhor, serem tentadas por aquilo que Jericó tem oferecido, têm descido de Jerusalém para Jericó. E tem se corrompido e tem negociado os seus verdadeiros valores. Porque tem coisa que tem preço. E o diabo quer colocar preço sobre a tua vida. Tem gente que não sei quanto é que ele paga num cigarro de maconha, ou numa dose de uísque, ou num pozinho branco, mas tem um preço. E o resultado disso é destruição. Agora, princípios e valores do reino de Deus são inegociáveis. E são eternos. E hoje, como as pessoas estão cada vez mais miseráveis para viver uma vida de aparência e não de essência, de status, carisma e não de caráter. Só que Jesus disse que nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. Não pelo que nós temos, mas na verdade por aquilo que nós somos. Porque o que você vai querer deixar para os seus filhos? Um bom carro, uma boa casa, uma boa poupança? Ou você quer deixar um legado? Princípios e valores que serão perpetuados para as próximas gerações. Não é à toa que Provérbios diz: ensina o teu filho aonde? No caminho que ele deve andar. Filho, não vai para Jerusalém, não vai para Jericó. Aprenda o caminho que te leva para Jerusalém. João 14, 26. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. No mundo onde as pessoas estão negociando os seus valores, invertendo tanto que a gente fica assim, não, mas não é possível. Aquilo que é bom, as pessoas estão começando a acreditar que é ruim. Aquilo que é certo, muitas pessoas estão começando a acreditar que é errado. Porque foram descer para Jericó para negociar esses valores. Quem está me entendendo? Só que Deus não muda. O tempo muda, as pessoas mudam, a tecnologia muda, os governos mudam, a ciência muda, mas Jesus falou, mas as minhas palavras não vão mudar, elas vão permanecer para sempre. Em Deus não tem variação, em Deus não tem mudança, era o mesmo ontem, hoje, será eternamente o mesmo Deus. Por isso muitas pessoas chamam a gente de quê? Conservadores. E aqui eu não estou falando coisa política, gente, eu quero que você entenda isso. É porque nós conservamos os valores do reino de Deus. Pode chamar nós de ultrapassado, retrógrado, careta, pode chamar o que for. Eu não abro mão dos meus valores. Os princípios do reino foram estabelecidos no nosso coração, porque as pessoas, tá, mas onde está o teu reino? Fala tanto do teu reino, Jesus, onde não está o teu reino? E Jesus falou, meu reino está dentro de vocês. Então, qual tem sido os teus verdadeiros valores? Qual tem sido a tua verdadeira riqueza? Porque Jesus falou lá no sermão da montanha em Mateus 6, aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, se Cristo, se Jesus é realmente o nosso caminho, nós vamos andar por Ele. E nós estaremos no sentido contrário dessa descida. Nós estamos subindo, nós vamos morar no céu, gente. Diga para o teu irmão, na hora de descer, é a hora de subir.
E é tão louco isso, porque lá em cima parece que as coisas têm outro tempo. Fui com a pastora final de semana passado lá para a conferência do Sufista de Cristo no Nordeste. E aí quando o avião está para decolar, ele vem naquele pau, né? Daqui a pouco quando ele... Aí começa o barulhinho, tic, 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 galera soltando o cinto. Aí eu gosto de ficar na janela, que ele já fica na janela. O negócio começa a ficar pequenininho, né? Aí parece que o avião parece estar em câmera lenta, que nem eu, cara. Isso que eu gostei, eu acho. Capaz que o negócio vai ficando devagarzinho. Cara, mas será que ele está andando? Parece que ele está parado. Que loucura. O negócio vai ficando pequenininho. Daqui a pouco tu passa assim as nuvens, né? Começa a viajar. E a pastora ali querendo Wi-Fi. Wi-Fi, isso aqui. Oi, almoço. Não estou conectando. Assim, senhora, iPhone às vezes tem que arrumar aí um negócio. Ai, meu Deus. Deixa eu ver o teu Gugu, deixa eu ver o teu. Também não der, iPhone não vai estar. Olha aqui. E aí o avião parece que para lá em cima. E meu Deus, mas será que está andando? E estava andando. Porque o lance no céu é diferente. Diga para a pessoa que está do teu ladinho, no céu as coisas são diferentes. Então, nós precisamos estar subindo para Jerusalém. Nós precisamos estar desejando ter o mesmo caráter de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17 e 18. Paulo, muito inspirado pelo Espírito, ele vai escrever para nós assim. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eu acho que é por isso que o pessoal tem medo de andar de avião, porque aí quando chega lá em cima, nós não temos mais controle, meu irmão. Não sei qual era o dia, né? Vai saber se é o dia do piloto, aí vai todo mundo junto. Mas vai adiantar eu ficar com medo, passar frio, dor de barriga, suar a mão. Cara, tem que entregar para Deus e descansar, mano. Tu dorme, tu fica vendo as nuvens lá que parece algodão doce, até chegar. Mas quando a gente foge às situações do nosso controle, a gente começa a ficar ansioso, preocupado, estressado, irritado, medroso, porque não sabe o que vai acontecer, porque não está no teu controle, mas está no controle de Deus. Então nós precisamos aprender que aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então a verdadeira liberdade não está lá embaixo em Jericó. A verdadeira liberdade está em Jerusalém, no nosso relacionamento com Deus. Todas as coisas nos são lícitas, disse Paulo, mas nem todas nos convêm. Eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Não é que não pode. Ah, na Ohana não pode. Não, na Ohana tu pode tudo. Agora, se isso te domina, tu já é escravo dela. Tem gente que não pode dizer não por uma noite de trago. Eu posso dizer não, obrigado, não preciso. Não, mas nós vamos lá no Bocarra. Pastor, nem sei o que é isso. Ah, para cima de mim. Não, querido, não preciso. Estou muito bem casado e eu tenho intimidade. E com a minha esposa. Eu posso dizer não para o Bocarra. Isso é liberdade. Agora, tá todo mundo indo, né? Vou ter que ir lá bater o ponto com a galera. Pois é, não, vamos lá. Porque tu não tem liberdade. Tu está querendo ficar em Jericó. 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos o quê? Transformados. Essa palavra transformado é igual quando você vê uma bicha cabeluda, uma larva, sabe aqueles, como é que chama?
a lagarta, muito bem, Fábio, obrigado. A lagarta, e ela entra no casulo dela, e depois de um processo que ela sofre uma transformação, dali de dentro daquele casulo sai o quê? Uma linda borboleta. E o lance ele é tão transformador que a própria ciência, a biologia já pesquisou, o DNA da lagarta é um. O DNA da borboleta é completamente diferente. Mas como assim? Não é o mesmo bicho? Não. Uma coisa é lagarta, outra coisa é borboleta. Uma coisa é eu viver com os valores de Jericó, outra coisa é eu viver com os valores de Jerusalém. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, o propósito do Espírito de Deus na nossa vida é transformar o nosso interior pelo Espírito, para que nós nos tornemos a imagem e semelhança de Jesus. Não fisicamente, mas caráter, princípios, valores. Os discípulos que caminharam com Jesus uns 3 anos e meio, ficaram tão parecidos com Jesus, que o pessoal fala, mas como é que nós vamos saber quem que nós vamos prender, quem é Jesus? Tramando a prisão dele com Judas. Aí Judas falou assim, ó, aquele que eu der um beijo no rosto é Jesus. Porque quando há relacionamento, quando há comunhão, quando tu caminha junto, tu começa a ficar parecido. Então, quanto mais nós nos relacionar com Jesus, mais parecido com Ele nós ficaremos. Com quem você tem se parecido? Bota o capacete. 1 Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação ou construção. Então Paulo está dizendo, gente, quando vocês estiverem em comunhão, um traz salmo, outro traz cântico, outro traz testemunho. Terça-feira aqui no Sufista de Cristo a gente ouviu o testemunho do Valdair. Agora não esqueço mais o nome do brother. Eu olhei para ele, um gurizão, né? Vai dar o testemunho e tal. Cara, ele passou mais de 20 anos dentro do presídio. Sabe o que é 20 anos de vida dentro da cadeia? Ele tinha para pagar mais de 40. Crime organizado, roubo, assassinato. 17 anos lá dentro da prisão, alguém falou de Jesus para ele. Alguém foi bom samaritano. Alguém não foi sacerdote, levita, para dizer, isso aqui não tem futuro, isso aqui tem que pagar e tem que morrer aqui dentro porque matou, roubou, destruiu. Isso é vagabundo, isso é fio desencapado, isso aqui não tem mais jeito. Mas alguém disse, cara, Jesus morreu por você numa cruz, para perdoar os teus pecados, para te dar uma vida nova, aceita Ele, por mais que tu esteja ainda aqui para pagar nessa prisão, você vai estar livre, você vai ser a imagem e semelhança de Deus. Ele falou, cara, eu quero. E quem estava aqui na terça-feira ouviu e viu, cara bonitão, bem arrumado, fica, como pode? Transformação, o poder do Evangelho de Cristo. Deus está buscando os bons samaritanos da nossa geração. Chega de religião, gente. Tem muita gente morrendo à beira do caminho, que nós pensamos, rapaz, vem para o caminho. Não fica na beira do caminho. Diga para o teu irmão, sai da beira do caminho. Vem para o caminho. Jesus é o centro. 1 Coríntios 15, 33.
Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se Paulo diz que quando nós se reunia para um cantar, o outro testemunhar, o outro trazer uma palavra para edificar, o outro ajudar no entendimento, o outro vai orar. Aí depois, um capítulo depois, ele disse, olha gente, cuidado, vocês não se enganem, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Não caia na tentação de querer ir para Jericó. Fique em Jerusalém. Se reuniu, seja para comer um x-salada, seja para tomar um chimarrão, seja para comer churrasco, seja para comer pizza. Cara, que bênção. Meu irmão, puxa vida. Olha o que Deus fez. Era só baterista, ou quer dizer, eu era só um membro da igreja, agora sou baterista. Edificação, construção. E muitas igrejas estão se perdendo porque o ouvidinho delas está se tornando pinico para escutar merda. Não para escutar testemunho, não para escutar palavra, não para escutar oração. E na Ohana nós estamos nos blindando dessa má costume, dessa corrupção. Se não for para falar bem do meu irmão, não vem me falar. Ah, mas eu vou escutar por educação, pastor. Trouxa! Com respeito, fala, querido. Não vai falar nem do irmão, nem da irmã, nem de pastor e nem de pastora. Você vai falar de Jesus. Se não for para falar de Jesus, fecha a boca. Se não for para vir aqui orar, fecha a boca. Se não for para vir aqui cantar e adorar Jesus, fecha a boca. A Ohana é limpa. Nosso coração é limpo. E eu não quero que o teu ouvido seja pinico para tu ouvir besteira. Para que você possa ouvir o Evangelho, porque o Evangelho vem pela fé. Ou melhor, o Evangelho vem por ouvir. E ouvir o Evangelho da pregação do Evangelho de Cristo. Tu viu? É. Agora tá até de bigodinho, tá parecendo o Michael Jordan. E na Ohana a gente tem liberdade para brincar um com o outro, não para ofender. Porque Jesus era a pessoa mais alegre da época dele. Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Pai do Senhor, irmão. Essa corrente aí é de ouro ou é bijuteria? Se não for bijuteria, tira ela. Que aqui é só ouro. Mas papagaiada, meu irmão. Vamos focar naquilo que Deus quer que a gente seja. Filhos de Deus que se alegrem na comunhão com os outros em Jerusalém, não em Jericó. Tiago, capítulo 3, versículos 6 ao 12. Olha o que Tiago diz. Tiago 3, 6 ao 12. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas por quem? Pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos homens, feitos à imagem de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água
doce. Como é que aqui eu estou levantando a mão e adorando a Deus e lá na minha casa eu estou falando mal do meu irmão? Não tem coerência nisso. Então, se eu tenho um caráter de Cristo, a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Eu vou amontoar brasa viva na cabeça da galera. Que defeito todo mundo tem, gente. Vou falar dos defeitos do Fabinho. Ele sabe melhor do que eu quais são as fraquezas dele. Agora eu sei um pouquinho das qualidades que Jesus já está trazendo para a vida dele. Um coração gigante que faz um trabalho social lá para os menores. Porque se ele não dá o sábado dele à tarde, que ele podia fazer tantas coisas, mas ensinar os meninos a andar de skate, algum deles ia para o caminho errado. Eu não vi ele comer um pedaço de pizza ontem. Eu vi tudo dizendo, a boca não fala, mas o olho fala. Vai vir mais pizza. E ele na alegria. O que é agora, galera? Ué, turma nunca comeu tanta pizza boa. Ai não. Tomate seco, rúcula. Me dá do gueto lá da Zona Leste. Calabresa sem cebola e mussarela. Teve também. Porque o coração foi transformado. Se eu já fiquei feliz, imagina Jesus. E tu acha que depois eu condenei quando a gente foi levar as coisas para o carro dele? Não fica chateado? Aí ele falou para ti, não pode entrar que eu só vou fumar um cigarrinho, depois eu vou. Ficou mais de 4 horas sem fumar cigarro. Depois foi dar um tapinha, ainda está no processo de... Não chegou nem a fumar o cigarro inteiro, só 2 tapinhas. Agora... eu vou julgar e condenar porque ele estava ali com nós, deu 2 tapinhas no cigarrinho, mano. Pelo amor de Deus. Jesus é o nosso bom samaritano. Assim como ele parou para me salvar, quando eu tinha 16 anos, um jovem em crise, com depressão e síndrome do pânico. Assim como um dia parou para salvar o Fabinho das drogas, assim como um dia parou para salvar o Jean da cachaça, cachaceiro, e tantos outros aqui, porque quem não tem pecado que atire a primeira pedra, porque todos nós carecíamos da salvação. Nós éramos o rapaz, estava morrendo, e o bom samaritano foi Jesus que disse, não, tu não vai morrer. A religião passou e queria te ver morto e no caixão, mas eu vou te levar para a hospedaria. Vamos lá para Ohana. Lá o pessoal vai cuidar da tua vida. Até que eu volte. Até que Jesus volte, este lugar será chamado hospedaria. Lugar de cura, de restauração, de recomeço. E não tribunal, não para julgar, não para criticar, não para mandar as pessoas para o inferno. Todas que subirem essas escadas, entrarem por essas portas, nós vamos pregar o amor e a restauração do Senhor Jesus Cristo. Amém? Para a glória de Deus. Deus vai fazer deste lugar uma hospedaria para que todos que estão sendo mortos lá fora possam ressuscitar aqui dentro. Filipenses 2:5, enquanto o pessoal do louvor vai chegando. Espero que não desceram para Jericó, estão subindo aí para Jerusalém, pode vir. Ajeita a franja aí, ô Clédio. Achou Filipenses 2:5? Tende em vós o quê? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Outras versões, de repente na sua Bíblia está dizendo assim, tende em vós os mesmos pensamentos que houve também em Cristo Jesus. Ou na outra versão ainda vai dizer assim, tende em vós as mesmas atitudes que também houve em Cristo Jesus.
Então, o Espírito de Deus que está em nós vai nos capacitar a sermos os bons samaritanos. Não é pela nossa própria força. Não é por querer se aparecer e querer ajudar as pessoas. Por que a gente faz hoje? Se o pastor disse que não é para fazer, é apenas para crer. Mas quem crê não consegue ficar sentado. Quem crê não consegue ficar de braço cruzado. Quem crê vai fazer da maneira correta. Porque crê da maneira correta. Porque imagine se aquele bom samaritano não tivesse feito a boa ação de salvar o rapaz. Ele ia morrer. Como é que as pessoas vão crer se não há quem pregue? E pregar não é só no sentido de falar, mas de viver. Que a verdadeira pregação a gente precisa falar. Porque tem gente que fala, mas não vive. Aí as pessoas dizem, vai para lá, religioso. O viver é a demonstração que realmente nós estamos tendo o mesmo sentimento, as mesmas atitudes e os mesmos pensamentos de Jesus Cristo. Amém? E Jesus é tão maravilhoso nos detalhes que ele disse que deixou o rapaz na hospedaria e pediu para que cuidasse dele. E disse, quando eu voltar, se precisar mais, eu pago o resto. E ele deixou quantos denários? 2 denários. O que era o denário? Era a moeda grego-romana da época que tinha o valor de um dia de trabalho. E Pedro vai dizer que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, porque Deus é eterno. Então não tem esse cronos do nosso relógio. É igual quando eu estava lá em cima no avião. Quando você está no avião lá em cima, parece que o tempo não passa. É uma loucura. Imagina a eternidade. Então, Jesus estava deixando aqui entre linhas para nós. Eu sou o bom samaritano. Daqui a 2000 anos eu vou voltar. Fazem quantos 1000 anos que Jesus esteve aqui? Mais de 2000 anos. Então, a qualquer momento, o bom samaritano vem nos buscar. Você crê? Eu creio de todo o meu coração. Pastor, mas tanta gente já falou tanta coisa sobre... Mas o próprio bom... Eu não sei o dia. Só o Pai sabe. A hora que o Pai diz assim, vai ser como um abrir e fechar de olhos. E aí, meu irmão, nós vamos literalmente para Nova Jerusalém Celestial. Feche os teus olhos. Curve a tua cabeça por um instante. É manhã de conserto, é manhã de ajuste, é manhã de você entender que o rapaz que foi assaltado e espancado não fez nada por merecer a ajuda do bom samaritano, mas o bom samaritano é que teve a atitude de se colocar no lugar dele, de ter empatia, de ter compaixão, de ter misericórdia, de ter graça. E foi exatamente o que Jesus fez por nós há 2000 anos atrás, se colocando no nosso lugar. Aquela cruz não era para ele, aquela cruz era para mim e para você. Nós fomos assaltados, nós fomos espancados, nós estávamos à beira do caminho. A religião passou de lado. O sacerdote e o levita olharam para nós e disseram, nós não temos nada a ver com isso. Mas o bom samaritano, passando, parou. E não somente parou e olhou, mas agiu.